isso, hein? Programa de emagrecimento ATP. A gente vai falar muito sobre esse ATP aqui. Vamos lá. Vou deixar aqui a minha caneca aqui, muito mais importante uma. a gente ter esses conhecimentos, né? Não, É verdade. é pra vida, né? Um conhecimento pra vida, né? Uma vez que você... todo aprendizado é válido, né? E você aprendeu... nesse caso, você aprendeu a emagrecer, você não esquece. É pra vida. Então, a gente conversava aqui em off, né? Meu sonho de criança era ser jogador de futebol. Sim. Por muito tempo eu corri atrás, né? Pratiquei muito, né? O esporte. Infelizmente não deu certo, a gente tomou outros rumos na vida. Mas e o Daniel, qual que era o sonho de criança? Já que nós sabemos que tu já foi jogador de futebol, né? Comecei também a ter esses instintos, né, de jogar futebol. Eu sou mineiro, sou lá da cidade de Pouso Alegre. Um abraço aí para meus familiares que estão me assistindo. E aí comecei a gostar também do futebol e fui. Consegui jogar em algumas categorias de base lá em Minas mesmo. E depois tive uma passagem pelo Rio de Janeiro, depois interior de Minas, interior de São Paulo. Mas também, eu falo assim, eu não parei de jogar futebol porque, eu machuquei o joelho. A gente fala isso, né? Não deu. Não deu. Mas nesse meio do caminho, né, tem muito aprendizado. E uma das coisas que eu fui aprendendo, né, é ter os objetivos bem claros. Chegou um momento que não deu mais. Não deu para dar sequência no futebol. E concomitante ao futebol, eu consegui estudar. Eu consegui fazer uma faculdade de educação física com bolsa atleta, que a gente sabe que tem, né? E eu consegui, me formei em educação física em 98, já tinha parado já de jogar em 98, e aí continuei, comecei, na verdade, como profissional da educação física, fui dando aula, aí aconteceu um outro fato, né? Muitos dos amigos que eu tenho, que tentaram a vida também, tentaram realizar esse sonho de ser jogador de futebol e se formaram em educação física, tentaram, de uma certa forma, se aproximar mais assim do esporte do futebol, vamos dizer assim. Sim. No futebol você tentou ainda correr para esse lado ou não? Quando você fez educação física? Eu tive uma oportunidade de trabalhar como preparador físico num time em Brasília, porém não deu certo, voltei, fui preparador de goleiro no Bandeirante de Birigui, uma época também, né, porque eu fui goleiro. E depois, realmente, eu não mais fui pro lado do futebol, fui pro lado mais de academias, e onde eu tive bastante aprendizado. A gente tem uma certa experiência como profissional da educação física voltado para o esporte coletivo. Mas a hora que a gente sai do esporte coletivo ali, né, do futebol, e começa a entrar no individual, tem uma mudança bastante grande. Você tem que estudar mais, outras coisas, né? Você traz bastante aprendizado, porém, é um pouco diferente. Então, foi uma mudança grande que aconteceu. Você falou, né, que é diferente, né, o coletivo do individual. É mais fácil ou mais difícil? Vamos tratar assim, de facilidade. Você tentar incentivar o coletivo ou o individual, tentar manter ele sempre mais alerta, mais disposto. O individual é mais, não digo que é mais fácil. Você traça uma linha e ela tende a dar certo, né? Você traça alguns objetivos e tende a dar certo. O coletivo são várias estratégias. Você tem que estar usando, mudando constantemente as estratégias ali que você planejou, né? Porque é coletivo, várias cabeças, né? Às vezes um absorve, o outro não, exatamente, né? É mais complicado mesmo. Assim, é desafiador, eu acho, né? Assim, você se formou como educador físico e o Corpo de Bombeiro entra em que momento na sua vida? Então, aí, né, eu joguei até 96 para 97, em 98 eu finalizei a faculdade, e aí eu fiquei dando aula lá na cidade de Araçatuba, eu morava lá, porque eu saí do interior de Minas, fui para o Rio de Janeiro, depois voltei para o interior de Minas, depois eu fui para o interior de São Paulo. Bem interior de São Paulo, né? Aqui a gente está no centro, né, do estado. E lá eu parei de jogar futebol, casei, né, minha esposa, a Fabiane, a gente se conheceu também no começo, nessa época que eu fui para Araçatuba, a gente conheceu lá em 93, e aí deu esse segmento, já estava na hora de casar, 5 anos de namoro, né, estava na hora de casar já, então casei, e aí no ano de 2000 prestei o concurso para bombeiro, né, a gente vai atrás de uma segurança, né, então você pensa, né, não, eu preciso de uma certa segurança, sou casado com filho, né, o filho começou, a minha primeira filha estava para nascer já, né, e aí prestei o concurso do Corpo de Bombeiros, o qual faz 25 anos, 24 anos já, vai fazer esse ano. Sou muito feliz, muito realizado. E dentro do Corpo de Bombeiro, dentro da Polícia Militar, né, a gente consegue agregar as duas profissões, né? Uma que é, dentro do Corpo de Bombeiros, salvar vidas, trabalhar com a comunidade, com a sociedade, e também a trabalhar com a parte de educação física, que é uma profissão que eu gosto tanto. Sim, é legal falar do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, né? Bastante dos meus convidados que vêm aqui são policiais militares, são bombeiros militares. E
eu gosto sempre de estar falando sobre a instituição, a corporação, porque muitas vezes as pessoas de fora não conseguem compreender tão valorosa que ela é, né? Assim, qual que é a rotina de um bombeiro militar hoje? Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Da nossa instituição. A nossa instituição ela é muito valorizada, né? Porque tem valorosos aqui dentro, né? Nós somos muito valiosos, né? Então, nós pertencemos a uma instituição muito valorizada, né? E a gente faz por merecer, né? Ter esse título de valorosa, de valiosa. A rotina nossa ali, o Didi, é muito interessante. A gente entra em forma de manhã, nós somos militares, nós entramos em forma, nós prestamos continência à bandeira, né? Isso é segunda a domingo, segunda a segunda mesmo. 1º de janeiro, 25 de dezembro. Então não tem assim. Hoje nós não vamos entrar em forma. Não. Entramos em forma, prestamos continência à bandeira, pavilhão nacional. E depois a rotina nossa. Rotina de conferência de material, rotina de treinamento técnico, treinamento operacional, treinamento físico, alimentação. E nesse meio tempo, aconteceu qualquer situação de ocorrência, a gente para o que está fazendo e vai atender a ocorrência. Bauru, uma cidade relativamente grande, né, para o interior. A gente atende várias ocorrências de várias espécies, ocorrências menos graves e ocorrências mais graves. Então a gente atende vários tipos mesmo, né? Essa época de ano agora, carnaval, tem uma incidência maior, né? Tanto no policiamento quanto no nosso trabalho do bombeiro. Tem ocorrências diversas e aumenta a gravidade também, infelizmente, aumenta a gravidade. Assim, você diria que a pessoa que quer ser bombeiro hoje, ela tem que ter uma habilidade assim específica para ele ser bombeiro? Ou ele pode trabalhar se ele não tiver essa habilidade, caso seja necessário? Uma habilidade específica vai ajudar bastante, né? Por exemplo, eu sou da área da saúde, educação física, mas tem colegas que não tem nenhuma área específica, tem colegas que é da área da segurança, área da engenharia, por exemplo, mas tem gente que não, terminou o 2º grau ali, prestou concurso, passou, e dentro do corpo de bombeiro é construído. Tem um ano para construir, né? A escola de formação do policial, a escola de formação de bombeiros é uma escola perfeita, é uma escola muito intensa, né? A gente sabe disso, nós fomos formados, né? Uma das maiores escolas da América Latina, ela, né? Isso, a escola nossa de bombeiros é a maior escola da América Latina. Isso é legal. Então, não precisa ter habilidade, nós vamos te formar lá. Você vai criar essa habilidade lá. Vai criar essa habilidade, você vai ser bem formado. Assim, a gente tocou no ponto da escola. Um ano, né, de formação lá, onde ele vai ter treinamento técnico específico, físico, né? Como que é, assim, se você pudesse resumir pra gente essa preparação para que a hora que ele estiver aqui fora ele possa atender a comunidade, vamos dizer assim, da melhor maneira? Porque quando a gente fala de bombeiro, né, a gente tem N possibilidades de ocorrências. Seja um acidente de trânsito, seja um incêndio, né? O salvamento de vidas hoje aí, o bombeiro atua em todos. Todas as áreas. Todas as áreas, seja em terra, seja a altura. Dentro desse um ano de preparação, né, a gente vê muita teoria, né, e vê muita prática, mas aquela prática controlada, né? Aquele simulado, aqueles exercícios simulados. E a parte de estágios, ela aumentou muito. Antigamente ali, quando eu fui para a formação, eram 3 estágios durante a formação inteira. Hoje, se eu não me engano, são 24 estágios, né? Então, o aluno ele sai da escola de formação ali, ele não diz que ele sai 100% preparado, não. Porque o que vai preparar é a rotina, é a vida, né? A vida ali dentro da caserna, né? Mas ele tem uma boa experiência. Ele tem uma boa experiência porque já vivenciou em estágios. Ele teve um contato maior com essa realidade mesmo, né? Hoje tem um bom contato com a realidade. Pra gente tentar encerrar um pouco a parte de bombeiro e partir para essa parte mesmo sua de coach, né? Boa, bora. A gente gosta de saber de polêmica, né? Vamos lá. Tem algum resgate, algum salvamento, alguma ocorrência que te marcou mais? Sim. Algo desse sentido? Tem. Toda ocorrência que envolve criança, ela, né, tanto no âmbito do policiamento quanto no âmbito do Corpo de Bombeiros, ela é mais emocionalmente mais difícil a gente trabalhar, né? Mas naquele momento ali da situação, a gente está lá para fazer o melhor e a gente faz o nosso melhor, né? Então, o afogamento de criança me marcou bastante, né? Teve uma situação que a gente participou de um afogamento de uma criança, fazendo massagem, RCP, e aquela criança, ela lembrou muito a minha filha, que a minha filha tinha exatamente a idade daquela criança, 9 meses, 10 meses, mais ou menos, né? Então, essa ocorrência, ela me marca, a ocorrência com criança, no modo geral, ela marca bastante pra gente, na carreira. E essa ocorrência tem mais de 20 anos. Essa ocorrência tem mais de 20 anos. Ela tem, acredito que uns 21 anos, mais ou menos. Eu estava bem no início da minha carreira, então foi... Quando envolve criança, idoso,
Aperta mais. Aperta mais. E Aperta aqui mais. em Bauru, uma ocorrência, não digo que foi, que me marcou muito por esse lado emocional. Marcou bastante pelo lado da técnica que a gente usou e por ter sido uma situação meio engraçada até, né? Era um dia de muita chuva, a gente conhece aqui a realidade de Bauru, a realidade das Nações. A Nações alagou, Nuno de Assis alagou, Rio Bauru alagado. E uma pessoa ali, que estava sob efeito de droga, álcool, ele estava dentro do rio, descendo na corredeira. E a gente chegou próximo, jogava uma corda para ele, jogava outra corda para ele, né? A gente equipado com capacete de salvamento, colete, com tudo equipado certinho, né? Aí jogava a corda para ele, em determinado momento ele largou a corda, simplesmente assim, largou a corda e começou a descer o rio. E a gente jogava a corda para ele, e em determinado momento eu estava amarrado, estava com a corda já, eu saltei na água, aí consegui pegar esse cidadão. Já próximo da Rondon ali, onde a gente sabe que ali vira uma corredeira que... E aí, a hora que a gente colocou a escada, nós fomos tirar ele já tinha perdido toda a roupa, entendeu? Então, foi muito engraçado. Lógico, depois que a gente já pegou, né, salvou... Depois de tudo pronto, dá pra rir. Aí depois deu pra rir. E aí, até hoje, já faz uns 6 anos já isso ou mais. Aí, até hoje, lá dentro do quartel, eu não sofro, eu sofro bullying. É o salvador do peladão. Cara, exatamente isso. Exatamente isso. Então, acontece. Tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Coisas inusitadas. Foi interessante. Mas deve acontecer várias coisas inusitadas como essa, né? A gente trabalha 24 horas, né? Diferente do policiamento que trabalha 12, né? Então, ali a gente passa um bom tempo junto com as mesmas pessoas. Então, a gente vira, querendo ou não, vira uma família. Então, a gente brinca, a gente tem os horários de descontração nossa ali. Na hora que da pegada que a gente fala, na hora... Vamos para cima mesmo, vamos fazer o nosso melhor trabalho. A gente treina junto, soa junto, sofre junto, né? Ontem mesmo a gente estava numa confraternização nossa ali da equipe, da prontidão. Confraternização a gente estava ali no churrasco, então tudo muito interessante. Que legal. Faz parte. Eu sou muito suspeito em falar, porque eu gosto muito do meu trabalho, né? Gosto muito da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, e eu incentivo a criança que vai lá no quartel visitar, o adulto, o idoso que vai no quartel visitar. Então a gente tenta trazer a comunidade mais próxima da gente para que a gente seja melhor vistos, né? Sim. Melhor vistos. Então a gente precisa ter esse contato com a comunidade direta. Sabe que eu penso isso também, né? Eu lembro muito de quando eu estava na escola e o contato com os policiais, eu olhando hoje para, né, relembrando, foi muito importante para mim. Já até citei isso aqui, né? Sim. Na época tinha o Raeder, né? Que estava sempre na escola. Tinha os Jovens... Eu participei do Jovens contra o Crime, que era JCC. Que depois mudou o nome para Jovens Construindo a Cidadania. Olha. Que o nome era muito forte, então mudou o nome. A Adriana, Sargento Adriana aposentada, um beijo para você. Me deu o Proerd. Então tem o Proerd, né? Que até hoje o Proerd aí nas escolas, né? Então tinha esse contato. Mas além desse contato, já prévio nas escolas, eu tinha, por exemplo, contatos com... Cabo Rubens, por exemplo, o Rubão. O Rubão, ele tinha a criançada que ia jogar futebol com ele lá. Então, ele tinha um grupo de futebol. Sei, já ouvi falar do Rubens. Então, tinha uns projetos sociais que unia a garotada, né, o pessoal mais jovem da comunidade com o policial militar. Sim. Né? Então, o policial militar, ele estava, acredito eu, pelo menos na minha época eu enxergava assim, ele estava mais próximo, ele estava mais inserido. Por isso que eu tiro o chapéu também pro soldado Carlos Júnior, que está lá em Piratininga. Nossa, tá fazendo um trabalho excelente, excelente, né? Fantástico, que lá. É o Piratininga contra as drogas lá, em Lagrão. Excelente. Completou 5 anos de projeto. Então, eu acho que nós precisamos de mais projetos como esse, né? Ou a gente precisa aproximar mais realmente a Polícia Militar, o bombeiro, da comunidade. O Corpo de Bombeiros tem um projeto, né? Bombeiros, PBE, Projeto Bombeiro nas Escolas, né? Então, o Corpo de Bombeiros, né? A instituição, ela vai até a escola e ela faz um trabalho semelhante a isso também, né? Não treinamentos, né? Mas noções de combate a incêndio, primeiros socorros, de cidadania, né? Então é bem semelhante ao ProERD. E é a função do Estado, né? Está sendo bem feito através aquele bombeiro ali, às vezes, vai passar uma informação que ela pode se encontrar em uma situação dentro de casa, né? Que ela pode salvar a vida dos pais, né? Saber como... fazer qualquer tipo de coisa que vá salvar a vida dela, né? Tem um relato que foi até um testemunho, né? Eu fui numa escola e aí nós trabalhamos ali noções de primeiros socorros com o pessoal e uma professora, aquilo que ela aprendeu ali, ela agiu com um parente dela, né? Depois ela veio e falou para a diretora lá e a diretora veio e falou comigo. Inclusive, essa escola é ali
Santos de Virgens, Uhum. né? E essa diretora é a esposa do pastor da minha igreja. Que legal. Né? Aí ela veio e falou, Daniel, olha, lembra que você foi lá? Não lembro, tal. Aconteceu isso. E a fulana, né, a moça lá fez tal coisa e deu certo. Amém. Isso é fundamental. Até eu não tenho dados. Não temos sei dados. não temos dados. Mas eu acredito que acidentes domésticos, Sim. acho que talvez na sua maioria poderia ser ou evitados, não porque ele vai acontecer, mas rapidamente você entrar com Uma ação específica, rápida, né? Uma ação específica. Porque, por exemplo, até o resgate chegar, esse período que ele vai demorar para chegar ali, às vezes aquela ação, Sim. né, dá um tempo maior, dá uma sobrevida, né? Sobrevida, a gente fala sobre isso. O resgate chegar, até o bombeiro chegar. Nessas palestras, nesses encontros, a gente bate bastante nessa tecla, né? De fazer uma RCP certa, fazer uma manobra de desengasgamento, um bebê engasgado. Sim. Os nossos telefonistas, né? Tanto do 90 quanto do 93, eles são capacitados, são treinados, eles passam as informações e nisso a viatura chega e dá sequência no atendimento. Então esse é o trabalho nosso, né, Didi? O Copom eu acho sensacional. É fantástico. Porque eles conseguem transmitir pro pai e pra mãe que tá do outro lado da linha, nervoso, com medo, chorando, o que ele tem que fazer e na maioria das vezes ele consegue fazer a manobra. Dá certo. Graças a Deus por ser assim. Graças a Deus. E nós estamos partindo para um profissionalismo grande, né? A aproximação da comunidade com a sociedade, a comunidade, né? Com a instituição. Sim. Então a gente está caminhando. Eu sou muito otimista. Caminho certo. Eu também. Eu sou muito otimista. Eu falta também. 4 anos para eu aposentar e falta pouco, então eu tenho que fazer muito. Eu penso dessa forma, né? Eu tenho um grande amigo, nós temos um grande amigo lá, o Valnei, né? A gente fala muito. Aqui. Eu sei. A gente fala muito sobre isso, cara. A gente tem que fazer, cara. Tem que fazer. Verdade. Não vamos deixar para amanhã. Não vamos. Então, vamos entrar agora na sua área de educador físico. Vamos lá. Uhum. Recebeu proposta para ser preparador físico em Brasília? Foi em Brasília, num time chamado Planaltina. Planaltina. Achei que era no Gama. Podia ser, a ideia era essa, né? A ideia era essa, mas não foi. Eu tô falando Gama porque o Gama era o único time que eu conheço em Brasília. Uhum. Aí, retornando pra cá, né? Casou, veio pra cá, Isso. né? Veio pra Araçatuba, na verdade. Araçatuba, exatamente. Começou a vir mais pra esse lado de academia. Eu quero começar com uma pergunta, assim, que é dúvida minha, e pra cada um que eu vejo responder, responde puxando sardinha pro seu lado, né? Academia e crossfit. Certo. Não vou fazer polêmica, não. Boa. Não vou fazer polêmica, não. Eu vejo muita gente defendendo academia porque lesiona menos. Certo. E vejo essa mesma pessoa batendo no crossfit porque lesiona mais. Tem alguma relação você se lesionar? Porque eu já vi muita gente se lesionando em academia, né? A pergunta é a seguinte, não é se o crossfit machuca ou se a academia machuca. Por isso que eu falei que eu não vou fazer polêmica. A pergunta é falta de acompanhamento? É falta de orientação? Porque, assim, muitos dos casos que eu vejo o pessoal se machucando é imprudência, né? Negligente e tal, excesso de carga. Isso. Como que... Porque o pessoal não sei se tem um receio de procurar um personal ou uma pessoa capacitada para acompanhar seu treinamento. Legal. Uma pergunta interessante. Mais ou menos polêmica. Gera um pouquinho de polêmica, mas eu vou desconstruir essa polêmica, né? Então, qual é a melhor atividade física? Crossfit ou academia, musculação? É aquela que eu gosto mais. É aquela que eu sinto vontade de ir, né? Eu sinto prazer. Aquilo que me faz bem. Me faz bem estar lá na academia, fazendo musculação, tal. Me faz bem estar no crossfit. Cara, é a melhor atividade, aquela que eu me sinto bem. Bons profissionais nós temos. Em todos os âmbitos, nós temos bons profissionais. Né? Musculação, por exemplo, ela vai gerar menos risco? Vamos lá, ela gera menos riscos porque eu trabalho ali grupamentos musculares individualizados. Trabalho lá um peitoral, trabalho lá um membro inferior, trabalho lá um bíceps, trabalho individualizado. A filosofia do CrossFit é muito interessante. Ela compreende as 10 capacidades do treinamento físico, do exercício físico. Força, agilidade, precisão, equilíbrio, flexibilidade, agilidade. São 10 capacidades, né? E eles trabalham praticamente tudo ao mesmo tempo. Exercícios multiarticulares. É interessante. Então, assim, o indivíduo preparado com um bom profissional, ele vai se dar bem na musculação. O indivíduo preparado, né, e com um bom profissional, ele vai se dar bem no CrossFit. Entendeu? Essa é a minha ideia. Não, mas foi legal, foi bacana. Eu fui uma vez no CrossFit, somente. Uma vez. Aí cheguei no CrossFit,
Sou atleta. Eu passei por isso também. Sou Eu passei por isso atleta. também. Aí eu disse, não, então a sequência de exercícios são essas aqui, passaram, né? Aham. Não vou saber nem dizer quais são. Mas assim, isso aí, pode deixar que eu faço. E foi uma, foi duas, daqui a pouco a pressão foi lá embaixo. Chegou a desmaiar? Não. Não? Gente do céu. E a princípio, assim, eu avaliando, Aham. eram coisas totalmente possíveis. Eu sei. Possíveis, mas que Uhum. chegou a hora. Assim, ó, eu vou falar, eu tiro o chapéu pra vocês aí que faz crossfit. Comigo aconteceu a mesma coisa. A gente teve um tempo em que a gente tinha um convênio direto, né, com o CrossFit Bauru, Corpo de Bombeiro, CrossFit Bauru. Muito obrigado, pessoal, tá? Pessoal do hangar, pessoal do CrossFit Bauru. E a gente foi lá treinar. Sou bombeiro, professor de educação física, treino todo dia, né? Aí a gente lá pegando um peso, eu lá pegando um peso relativamente bom. A hora que você olha do lado, uma pessoa com um porte físico menor do que o seu, pegando um peso maior. Então tô pegando menos. Peraí, eu aguento pegar mais. Então, aí onde foi a besteira, né? No primeiro dia, e o professor orientando, olha, faz esse exercício assim, assim, ó, não põe muito peso, tal. E no dia seguinte, cara, foi por amor mesmo, foi por muita vontade mesmo, que eu voltei lá. Treinei Porque doía 4 anos, tudo. treinamos 4 anos lá, treinei uma galera nossa lá, né? Fomos muito bem recebidos. E hoje eu não faço o CrossFit em si, não faço. Por opção própria, né? Sim. Por decisão minha mesmo. Mas um dia eu volto, eu gosto bastante. Não, eu gostei também. Quase coloquei o pulmão pra fora lá, mas, Mas vale a pena. Foi legal. Vale a pena. Vale a pena. Eu vou voltar um dia. Eu vou voltar. Eu vou. Tava falando com uma amiga esses dias do CrossFit aqui na Duque de Caxias. Esqueci o nome do box dela. Uhum. Eu vou. Uma hora eu Não, vai apareço aí. sim. É muito Uma hora eu bom. apareço. É assim, pra nossa profissão, vou falar do Corpo de Bombeiros, policiamento, policial militar, ele vai atender todas as necessidades. Tanto é que o CrossFit ele nasceu se eu não me engano, na Guerra do Golfo. Né, na Guerra do Golfo. Os soldados americanos eles não tinham local para treinar, eles não tinham espaço para treinar. Né? Então, foram desenvolvidos os treinamentos com o próprio peso do corpo, os treinamentos com uma barra, por exemplo, e alguns pesos, os kettlebells. Então, materiais, equipamentos assim que não tinha muito volume. Então, numa sala igual a nossa aqui, você desenvolve um trabalho. Né? Um trabalho de cardio. Caramba, mas como que eu vou fazer um cardio dentro de uma sala? Não faz. Um espaço reduzido, assim. Faz, né? Então, essa foi a tendência, que cresceu muito. Então, é um treinamento totalmente funcional. E dentro da nossa realidade, assim, da minha realidade de preparação física, de trabalhar com o corpo, de trazer o emagrecimento, eu trago muito do CrossFit para o meu treinamento individualizado ali, né? O próprio nome do meu programa chama ATP. E o que é o ATP? Já ia perguntar isso já. A tropa não para. A tropa não para. Então tem muita dessa conotação militar. Né? Nós somos militares. Como você chegou nesse nome? Como eu cheguei nesse nome? ATP. Conta o início aí pra gente. ATP, adenosina trifosfato. Então, o ATP é uma molécula de energia que é necessário para o nosso organismo para que haja o movimento. Então, a quebra dessa molécula traduz em energia e traduz em movimento. Isso na área da saúde, na área da fisiologia. E trazendo para a nossa realidade, o ATP, a tropa não para. Então, conciliou os dois nomes. Né? Os dois nomes, não. Esse nome conciliou com a junção dessas duas ideias. Caramba, entendeu? Assim, seus clientes, assim, falo clientes, Sim, né? Individuais. Como você avalia, assim, a necessidade, assim, do condicionamento, assim, de cada um? Muito bom. O cliente, né? Ele chega, ele tem uma necessidade, via de regra é o emagrecimento. Ele quer emagrecer por N motivos. Só que só eu querer emagrecer não é suficiente. Porque você fala assim, eu quero ir pro CrossFit, eu quero treinar. Foi suficiente para você? Não foi. Não foi suficiente, né? Eu quero, né? Então, isso aí já tem um viés muito emocional. Né? Então, eu não tenho aquele foco, eu não tenho aquela determinação, eu não tenho aquele direcionamento. Então, talvez eu fale assim, eu quero porque eu acho legal, eu quero porque eu vejo alguém ali na TV ou alguém na rua com um corpo mais saudável um pouco, né? Então, aí esse cliente, ele chega, a gente consegue entender basicamente um motivo que trouxe ele ali. Muitas vezes, a gente entende que é um lado muito mais emocional do que simplesmente assim, eu preciso entrar na academia para emagrecer. Olha só que interessante, né? Quando eu penso assim, eu preciso entrar na academia, eu preciso me matricular numa academia. Então,
naquele momento em que você se matriculou na academia, todos os seus problemas acabaram. Porque o cérebro entendeu que eu preciso me matricular na academia, eu preciso entrar numa academia. Só aquilo bastava. Só aquilo bastava. Então a gente vê vários exemplos. Que eu me matriculei numa academia, treinei uma semana. Como eu já fiz um pacote de 1 mês, 2 meses, 1 ano, amanhã eu vou. Então não tem metas definidas. Eu tenho só uma vontade que nasceu, mas eu não traduzi isso para um objetivo, eu não resumi isso numa meta. Então ele chegou, o cliente chegou, e a gente consegue construir junto com ele alguns objetivos. E conseguimos minimizar isso aí em metas. E metas, quais são as metas ali? Não é só o treinamento físico. Se eu falar para você assim, você vai concordar comigo. Quantas vezes por semana você treina normalmente? Quantas vezes? Eu consigo treinar 5 vezes. Opa, 5 vezes. Tá. Uma pessoa normal ali treina 3 vezes, 4 vezes. Né? Eu treino 5 ou até mais, né? 6 vezes. Ótimo. Quantas vezes nós nos alimentamos por semana? Vamos lá. 7 dias por semana. 7 dias por semana, 3 refeições por dia, no mínimo. No mínimo. Quantas refeições por semana? 21 refeições por semana, no mínimo. No mínimo. Então, eu faço uma alimentação 21 vezes por semana, né? E treino 3 a 5 vezes na semana. Opa! Então, se eu parar para analisar, eu tenho que dar ênfase onde? Eu tenho que dar ênfase na atividade física ou eu tenho que dar ênfase na alimentação? Vamos lá, faço essa pergunta para você. É complicado responder. Então. É complicado. Porque é um conjunto, né? É um conjunto. Os dois andam juntos. Os dois andam juntos. A gente está falando aqui de alimentação de mínimo. De alimentação. Então, a gente vai entrar em proporção, a gente vai entrar em quantidade. Exatamente. Né? A qualidade, a gente vai entrar em qualidade, né? Uhum. Tanto dos treinamentos quanto na alimentação. Então, se eu analiso de uma forma assim, eu tenho que dar uma ênfase, eu tenho que prestar muita atenção na minha alimentação. Porque eu não posso fazer menos que 21 refeições. Sim, se for analisar. Se for analisar, é o mínimo. Uhum. Mas eu posso melhorar a qualidade da refeição. Posso melhorar a qualidade. Então, a gente vai ter que fazer uma análise interessante aí. Olha, é muito interessante que você treine. É muito interessante, porque o treinamento físico, a atividade física, não é só para emagrecer. Emagrecer é um dos resultados positivos de um programa bem elaborado. Né? Porque a pessoa que faz da própria cabeça, levando para alimentação, ele não sabe quanto que o prato de comida dele tem de carboidrato, não sabe. Uhum. Não, isso aqui é o que eu aprendi a comer desde a casa da minha mãe. Exatamente. Eu sigo até hoje. E a gente tem a ideia, né? Não, eu vou comer hoje bastante, não tem problema, porque amanhã eu vou treinar. Eu vou treinar, preciso de energia. Só que isso, um menino de 20 anos, um menino de 25, e a gente que já passou dos 30, dos 40. Pra você ter ideia, o metabolismo já tá... Final do mês agora, eu vou completar 50 anos de idade. 50 anos, né? E tô ali junto com a galera da nossa equipe lá no quartel. 6h30 da manhã, 6h30, correndo. E isso porque já levantei às 4:45, né? Tem uma rotina, né, para cumprir. Esse querer tem que ser querer mesmo, né? Tem que ser disciplinado, né? Porque para ele passar a querer treinar porque tá gostoso, vai demorar um pouco, né? Ele vai precisar ver, eu acho que eu vou tirar por mim. Nunca gostei de treinar na academia. Nossa, eu detestava. Aí, o Albuquerque tá sempre participando. Vou ver se ele tá aqui depois. O Albuquerque conseguiu levar. O Albuquerque e o Guilherme da primeira companhia aqui. Guilherme. Aí fui. Aí, primeira semana, pai amado do céu. Aí doía tudo. Assim, não vou voltar. Mas eles estavam indo, vamos com a gente. Uhum. Aí fui. Ia mais por obrigação do que por gostar, por prazer, exatamente. etc. Mas depois que você começa o mínimo de mudança possível, seja ela, vou falar as minhas mudanças que eu senti. Sim. Primeira mudança, sono. Porque magro, na teoria, eu sempre fui. Então, primeira mudança, sono. Mudou assim, ó, comecei a dormir muito melhor. Sim. Muito melhor. Segunda mudança, a respiração. Parece que você tem muito mais pulmão para... Eu fui fazer o TAF e... Engraçado que né? você Teste de aptidão física. Tá tudo aqui, cara. Parece que eu tô mais inteiro, ó. Olha os números. Tá tudo aqui. Tô muito mais inteiro. Então, assim, tem que ser disciplina mesmo, tem que, ó... Isso. Ô, Gigi, a primeira qualidade positiva que a gente encontra, né, é o sono. Eu também defendo isso, é o sono. Você treinou hoje, você teve um desgaste físico hoje. Grande parte da nossa população, eles não têm um trabalho físico. O trabalho deles não é físico. O nosso trabalho é relativamente físico, né?
parte deles, né? Atletas, etc, né? Tem vários profissionais que trabalham com o físico, né? Seja nas N profissões aí, né? Mas a maioria da população não, trabalha sentado, trabalha ali de frente do computador. E você ter um gasto energético direcionado, intencional, o primeiro benefício é o sono. Naquela noite você já dorme melhor. E no dia seguinte, embora você acorda um pouquinho dolorido, porque sempre vai ter um exagero. Não deveria, mas tem aquele exagero, né? Mas você acorda disposto. Você acorda disposto, né? Puf, isso foi bom pra mim. Por quê? O organismo entende que, opa, ele tá voltando pra essência que ele foi criado. Nós fomos criados, falando uma coisa, um outro lado que eu falo, gosto muito de falar, que é o lado espiritual, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou para usufruir de tudo isso que a gente tem. Então, para eu usufruir, para eu cuidar, cultivar de tudo isso, o movimento está inserido. É intrínseco o movimento. Então, se eu não faço o movimento, eu estou deixando de fazer aquilo que, de repente, eu fui criado para fazer. Né? Então, é muito interessante isso. E aí, esse movimento, ele coloca o nosso organismo num centro. Né? Ele coloca o organismo no centro porque determinada hora eu vou dormir, vai ser os hormônios serão liberados. Né? Determinada hora eu vou acordar, por quê? Porque houve uma liberação de cortisol para que eu acordasse. Ah, mas cortisol é o hormônio do estresse? Não, o cortisol é o hormônio que vai te deixar ligado. Em excesso tudo faz mal. A diferença de um remédio e de uma droga é a dose. Né? A dose certa, ela vai te beneficiar. Então, a gente tendo a liberação de todos os nossos hormônios na hora certa, não tem como ter um resultado negativo. Voltando para a alimentação, né? A gente se alimenta tanto, né, durante a semana, né? Mas se eu me alimento de forma a atender às necessidades físicas minhas, as reais necessidades do meu organismo, eu estou ajudando o meu organismo, eu estou fazendo ele caminhar em direção dos meus próprios objetivos, né? Então eu estou ajudando. Agora, eu faço uma alimentação que eu alimento muito mais o meu emocional. O que é uma alimentação que me alimenta muito mais emocional? 9 horas da noite, 10 horas da noite, o que eu vou comer? Tô com preguiça de fazer ali um omelete, porque é difícil fazer um jantar, né? Aí eu peço uma pizza. Então... você troca o que eu quero pelo que eu preciso. Na verdade, é o vice-versa, né? Você passa a fazer o que eu quero do que o que precisa, né? Exatamente. Aí uma outra coisa que entra nessa jogada também, que é legal de você entender. Não, hoje eu trabalhei muito. Hoje eu tô cansado. Hoje eu mereço um happy hour. Você até, né? Hoje eu mereço um happy hour. Mas não é dessa forma, né? Eu preciso ser primeiro. Eu preciso ter aquela identidade mais trabalhada. Eu sou uma pessoa disciplinada, então vou fazer tal coisa. Eu sou focado, né? Então, à medida que você vai dando ênfase naquilo que você é, na sua identidade, o merecimento ele vem depois. Eu mereço comer uma pizza hoje? Mereço, mas não. Eu tô focado no meu programa, né, de emagrecimento. Eu tô focado ali que eu vou prestar um TAF. Eu tô focado ali que eu vou emagrecer 2 quilos, 3 quilos, 10 quilos, 20 quilos, né? Então, eu preciso da disciplina. E tudo isso vem do emocional. Eu preciso fortalecer o meu emocional. Preciso ter disciplina. E como que vai construir a disciplina, né? É eu tendo foco, é eu tendo autorresponsabilidade. Minha mãe me mandou uma mensagem essa semana, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar. Falava assim, seja você o seu maior incentivador, seu maior motivador. Né? E as pessoas tendem a desistir muito fácil, né? Infelizmente. Para qualquer coisa. Principalmente para atividade física. Porque o corpo ele foi criado para estar em movimento. Exatamente. Mas para um corpo estacionado e ir para o movimento, ele vai estranhar, né? Gera o processo, desconforto. O desconforto. Gera Esse processo desconforto. A gente tá dentro de uma bolha, né? A gente está dentro de uma caixa, né? O livro O Poder da Ação, ele traz exatamente isso, né? O poder da ação, o poder da minha ação. Eu estou dentro de uma zona de conforto e aquela caixa, ela não é expansiva. Ela tem um tamanho. E quem cresce lá dentro sou eu. Eu que ocupo todos aqueles espaços. Então, quando aquela zona de conforto, quando aquela caixa, ela tá pequena, não é porque ela diminuiu, é porque eu cresci. Eu cresci dentro de uma zona de conforto. Olha só, que interessante. Quais são os principais erros assim que as pessoas, ou até mesmo seus clientes, acabam cometendo assim, nesse início de processo? É bem o merecimento. É entender que eu mereço. Né?
Eu trabalhei muito essa semana, então eu mereço. Essas metas, você falou assim que a gente tem que ter planejamento, a gente tem que ter metas, né? Pra gente se focar melhor até mesmo, né? Quando a gente fala em metas, a gente distribui várias metas? Ou a gente só tem aquela meta final? Não, eu quero emagrecer 20 quilos. Mas a gente trabalha assim também. Não, você tem que emagrecer. Você vai emagrecer 20 quilos nesse período, mas vamos chegar com 2 quilos primeiro. Vamos ser progressivo, assim. Ô, Didi, a gente, a gente elabora algumas etapas. Então, a primeira etapa é a tomada da consciência. Então, dentro dessa mudança, a gente tem 4 motivadores. O primeiro motivador, não necessariamente em ordem, tá? A consciência. A tomada da consciência. Essa tomada da consciência, eu vou identificar onde eu estou. Vou identificar como eu estou naquele momento. Eu estou com X quilo, eu não tenho condições de sentar num tapete para brincar com meu filho. É reconhecer, e, cara, né? Isso é drástico, né? Eu não tenho condições de andar empurrando o carrinho do meu bebê. Eu não tenho condições de, vamos supor, alguns vídeos que a gente vê. Eu fiquei um dia bem chocado, né? Uma senhora empurrando um carrinho de bebê, ela tropeçou, o carrinho de bebê começou a descer a calçada e ir em direção à rua. Ela não teve a força para levantar. A hora que ela levantava, ela tropeçava. A hora que ela levantava, ela tropeçava. Aí veio uma pessoa correndo assim, né? Tudo muito rápido. Então, olha só, que desespero. Por conta de uma limitação, né? Quase acontece. Uma outra situação também muito constrangedora, que o constrangimento é um outro motivador da mudança, né? Eu já falei da consciência e do constrangimento. Viajando para São Paulo, né? Nós várias vezes trabalhando em São Paulo, viajamos bastante. Viajamos um pouquinho, a gente conhece muito bem essa Rondon aí, né? Bastante. Uma pessoa não conseguia entrar na porta, não conseguia entrar na porta do ônibus, né? Levantei, fui lá, ajudei aquela pessoa, né? Constrangimento, um constrangimento, né? Quando a pessoa tá lá de frente ao guarda-roupa dela, ela abre o guarda-roupa e quem escolhe? A pessoa que escolhe a roupa que escolhe a pessoa. Constrangimento para a pessoa. Entendeu? Então, o motivador da mudança, a consciência, eu tomei a consciência, o estado atual meu. O motivador, o próximo que eu falei foi o constrangimento. O medo. O medo, o que é o medo? O medo é o medo de eu vou morrer infartado, eu vou morrer porque o médico falou que eu tenho X tempo de vida. Né? Então, é o medo, é outro motivador. A necessidade. Então, quando a pessoa tem a necessidade de sair daquele estado, também é um motivador da mudança. E aí, o principal, quando eu entendo que o meu estado atual não é aquele estado que é necessário, que vai me fazer chegar naquele meu objetivo, eu mudo. Esses 4 motivadores. E identifiquei o estado atual, eu preciso identificar o estado desejado, onde eu quero chegar. Eu quero chegar a pesar X quilos, ok. Mas nesse caminho tem o quê? Tem um processo. Esse caminho tem a jornada. E a jornada, Gígio, ela precisa ser mais... ela precisa ser mais satisfatória do que a própria chegada. Eu preciso gostar muito mais da jornada, do processo, do que da própria vitória. Do que a própria chegada. Até porque se manter depois nessa conquista, eu acredito que seja tão difícil quanto chegar nela. Exatamente. Então, quanto mais musculatura, vou falar agora de uma musculatura emocional eu adquiro nessa jornada, mais forte, mais contundente, mais concisa, mais precisa é a minha vitória, é a minha chegada. Então, nesse tempo aí entre o estado atual e o estado desejado, a gente cria as etapas. Essa primeira semana, são 9 semanas, né? O programa, a primeira semana nós vamos fazer uma adaptação, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. Vou sugerir uma alimentação forte. O que é uma alimentação forte? É aquela alimentação aquele alimento que eu vou fazer. Prato de pedreiro. A gente imagina que é isso, mas alimentos saciantes, alimentos que me dão saciedade, né? E ali, depois mais 4 semanas, atividade física, mas é qualquer atividade física? Aquela atividade física que aquela pessoa gosta. Ok, esse é o primeiro passo. Mas a gente consegue trazer a pessoa ali para fazer aquilo que é necessário. Eu preciso fazer aquilo que tem que ser feito, né, para eu chegar no meu objetivo. E isso vai entrar disciplina. Não tem como. A disciplina vai te levar onde a emoção, onde a motivação não chega.
Eu tenho motivação de começar. É importante eu ter essa motivação. Mas se eu não tiver disciplina, eu não chego. A disciplina ela vai me levar onde a motivação não chega. Legal. Antes da gente continuar, então, eu vou pro chat. Né? Não fui no chat Tem aí? nenhuma vez. Deixa eu pegar uma. Vamos ver como é que tá esse chat. Vai aproveitando, toma uma água aí, aproveita. Então, eu queria agradecer a todos vocês que estão participando no chat, mandando mensagem, mandando suas perguntas. Né? Então, o Rafael Zamian. Rafa. Tá lá. Seu Roberto, meu pai. Opa. Luiz Fabiano Gonçalves. Opa, meu cunhado. Obrigado Eita. pela participação. Fabiana Gonçalves Silva. Ah, minha esposa. Tá aqui. Iraci, minha mãe, tá aqui. Luiz Paulo Siqueira. Boa noite, senhores. Tive a honra de trabalhar com o Mestre Batista no Corpo de Bombeiros daí de Bauru. Siqueira. Excelente profissional. Pirajuí. Por aqui, Sargento Siqueira, comandante do Corpo de Bombeiros de Piraju. Piraju. Isso. Então, Um abraço, Siqueira. Um abração, amigão. Tiago Cristardo. Tiagão. Josiane Silva. Minha irmã lá de Minas. Ó, a gente tá vencendo as fronteiras. Os mineiros tá aí, ó. Tá vencendo as fronteiras aí, ó. Legal. Alai Garcia. Alai, obrigado. Tiago, obrigado. Lucinéia, minha esposa. Família minha legal. Tá em peso, né? A família tem que dar uma audiência pra nós aí. Obrigado pela audiência. O Ailton José. Favinha. Amigão, nossa, amigão. Ontem a gente tava lá na chácara dele, lá, fazendo uma confraternização. Obrigado, era jovem. Era lá? Era lá. Jovem, chama ele de jovem. Jovem. Elaine Sardelari. A Elaine que é minha prima. Sim. Um abraço pra Elaine. O Rafa tá comentando aqui bastante, ó. Renato Panfilo. Jaú, Pederneiras. O pessoal da região tá aí, meu. O pessoal tá em peso. Obrigado, Valdir Munhoz. Munhoz. Meu Guilherme sogrão. Sanches. Sanchinha. Ó. Daniel é um ótimo profissional. Ajudou muito na nossa mudança de vida, no aspecto alimentar e treinamento físico. Boa. Trabalha com vocês lá? Trabalha. Sargento Sanches. O irmão dele também é policial, trabalha no Águia. Ana Lívia. Minha filha. A família inteira tá aí, também, tá em peso. Obrigado. Luciana Dornelas. A Luciana, esposa do pastor nosso lá. Tá participando. Obrigado, Lu. Chama a igreja lá, ó, pra acompanhar a gente. Galera, já chama toda a galera da igreja lá. O Geraldo Dornelas. Meu pastor, obrigado. Uma bênção na nossa Fala, vida. meu comandante. Daniel, aí. Sempre competente e dedicado em tudo que faz. Continue abençoando a sua vida. Obrigado, pastor. Um abração, Deus abençoe. Rafael Issão, é isso? Issal. Ele que a caneca da Tropa Não Para, é ele que fez. É? Muito obrigado. Parabéns, Issal, pelo trabalho, ó. Ficou muito legal. perfeito. Ele colocou aqui, ó, goleirão. Porém, pendurou as luvas. Pendurei. Eu agradeço, viu, que ele ter pendurado as luvas. No passado é um trabalho, meu. Nossa. Foi bom. Foi legal. A disputa foi boa. Uhum. Pessoal, obrigado então por todos vocês que estão participando. Continue mandando suas mensagens, assim que possível a gente vai lendo mais. Ouvi muitas mensagens, não vi dúvida, hein? O pessoal tá com medo pode de perguntar. Fica à vontade. Vamos perguntar. Uhum. Mas como que o ATP foi parar assim, transformou num reality? Nossa, que experiência. Tivemos a oportunidade de trabalhar ali com o Thiago. Ele não gosta, mas eu falo, é um excelente profissional. Trabalhou ali na TV FIB. E a gente fez ali. Foi interessante a gente trazer a realidade, né? De trás das câmeras, não sei se é assim que fala, né? Mas ali, no estúdio. Isso mesmo. E um programa de 9 semanas, nós fizemos em 5 semanas. Tivemos um excelente resultado. O protagonista dessa história, né, foi o Anderson, ele é um fotógrafo, o Anderson Leno. O fotógrafo, ele tem uma diversidade de trabalhos, né? Trabalho na noite, né? Ou trabalho durante o dia, por exemplo. Então, não tinha uma rotina de sono, uma rotina de alimentação, uma rotina de treino. Treina a hora que dava, treinava da maneira que dava, se alimentava da forma que dava. E aí ele aceitou esse desafio, né? Foi muito bem produzido pelo Thiago, muito bem elaborado, me chamava muita atenção, brigava comigo ali, mas foi importante nesse processo, importantíssimo. E o Anderson Leno, ele conseguiu bastante resultado. Em 9 semanas, não. Em 5 semanas, ele diminuiu, ele eliminou 4 quilos. Ah, mas só 4 quilos? 4 quilos é fácil, né? Porém, ele eliminou 4 quilos e 12 centímetros de cintura. Opa, já começa a entender que não é só 4 quilos. Não é só peso. Não é só peso. Ele ganhou massa muscular. Quando a gente fala que perde medida na cintura, a gente está falando de um ganho na saúde extraordinário. Porque a relação cintura-quadril é onde acumula muita gordura visceral.
Então, a primeira gordura que acumula ali, que é a gordura visceral, ela é maléfica ao extremo para o organismo. Maléfica ao extremo. E nisso que você faz um programa de emagrecimento, onde você junta a alimentação, né, as sugestões de alimentação, mais um treinamento físico direcionado, né, de alta intensidade, que é o treinamento que eu utilizo, né, e você tem grandes ganhos. E essa gordura visceral é a primeira que vai embora. Então você tem um ganho de medida muito grande. Ganho assim, né? Você diminui as suas medidas. A sua calça jeans ali, que é número, por exemplo, 46, 48, 46, nesse curto espaço de tempo aí, você já ganha ali, você já começa a usar 44. No caso, né, dele, que foi dessa forma, né? Sim. Então tem essa mudança drástica aí. Então foi muito interessante. E legal, né? Trazer ali pro reality, né? Trazer a realidade do dia para de trás das câmeras. Foi muito interessante. Uma maneira divertida também, né? De Foi, mostrar foi. todo um sacrifício, né? De se fazer, né? De empenho. A gente treinava durante a semana com vistas naquele dia que a gente ia para televisão, né? Ia gravar, a gente não gravava todo dia, né? O Thiago se desdobrava entre o trabalho dele e ir na academia treinar. Inclusive ele treinava junto com a gente também. Ir na academia, Aproveitar. gravar, né? E aí, além dele ir na academia gravar, ele tem um trabalho dele, ele tinha que produzir. Naquele dia das gravações, fazia uma vez, duas, três, quatro, até dar certo, né? E só que nós produzimos antes. Só que o trabalho foi feito antes, né? O processo foi feito antes. E tivemos bons resultados, né? Um programa de 9 semanas ele fez em 5. Teve um bom resultado. Foi legal. Espero legal. aí que a gente tenha mais oportunidades como essa. Eu tive a oportunidade de acompanhar. Né? Que legal, que bom. Como surgiu essa ideia? Essa ideia veio de você? Você recebeu o convite do Thiagão? Vamos fazer um reality? Como vocês tiveram essa ideia de produzir? Eu conheci o Thiago ano passado, e aí ele estava participando, participando junto com uma nutricionista, a Juliette. E ele era o protagonista. Só que ele era o protagonista, ele era o produtor. Aí ele, né, como eu fui treiná-lo, né, eu trabalhei como personal dele por 2 meses e ele também teve resultado, emagreceu bastante. E que legal que dentro desse trabalho algumas crenças foram quebradas, né, crenças a nível emocional, ganhou em preparo físico, diminuiu em medidas e tal. E aí no próximo ele teve a ideia, olha, eu não quero mais participar, eu ser o protagonista, eu quero produzir. E aí nós conversamos. Encontramos o Anderson nesse meio do caminho aí, encontrou o Anderson e ele topou. Então foi dessa forma. Pra quem tá assistindo a gente, às vezes não sabe onde acompanhar. Fala aí onde a gente encontra. Legal. O Diário do ATP. Eu sou o Daniel Batista lá no Instagram. Vai lá no Instagram, eu sou o Daniel Batista. Lá tem um feed muito bem montado, tá? Pelo Thiago Cristardo. Ele trabalha com mídias e ele produziu esse trabalho. Tem lá todos os 5 encontros, 5 ou 6 encontros? 5 encontros. 5 encontros e está bem direcionado. O primeiro encontro nós fizemos avaliação física, nós fizemos sessão de inteligência emocional, sessão de coaching, né, para a gente descobrir algumas coisas, né, crenças limitantes, e onde traçamos uma jornada e foi cumprida aquela jornada dentro das 5 semanas. Né, e foram 5 episódios. Muito bem construídos. Não, legal, foram sim. É legal de acompanhar. Bom demais. E você falou, né, essas místicas mesmo, sobre os mitos. Trazendo assim pra gente, quais são os mitos mais comuns sobre alimentação saudável, né? Tem como seria o termo correto? Desmistificar, talvez, assim? Tem. Pra nós aqui mesmo, pros seus clientes, como é que... Eu vou falar de um mito que na verdade é um mito mesmo, porque eu defendo muito bem. Eu falo assim, que o jejum intermitente, muitas vezes, ele entra como um mito, tá? Mas eu sou prova, né? E eu pratico, e é uma unanimidade. A unanimidade que a gente tem é que, para você emagrecer, para você ter um bom resultado no emagrecimento, você precisa ter o déficit calórico, né? Então, dentro do déficit calórico, eu posso usar várias estratégias. Tá? Então, uma estratégia que eu uso, né, é o jejum intermitente. Tá? Então, é mito falar que diminui o metabolismo. É mito falar que eu perco massa magra. Né? Eu tenho 50 anos. Como é que eu... Não tá forte, meu. Eu pratico 2, 3 vezes por semana, com estratégias, né? Então, é mito dizer isso.
né? É mito também dizer que para emagrecer eu tenho que comer de 3 em 3 horas. Agora, estratégias tem. N estratégias, né? Um bom nutricionista, eu estou me formando em nutrição, né? Então, vários nutricionistas traçam cardápios de 3 em 3 horas. Por quê? Porque entende que o cliente dele precisa dessa estratégia. Mas o próprio nutricionista sabe que uma estratégia de jejum intermitente, uma estratégia de cetogênica, de low carb, né? São estratégias fundamentais também, estratégias que dão certo, né? Então, tem vários mitos nesse sentido aí. Sim, as estratégias variam com o cliente Varia, mesmo, né? de acordo Cada com a cor. Vamos supor, eu pergunto para você assim, eu vou colocar para você de comer de manhã um pão integral com presunto e queijo, um exemplo, né? Uma maçã e um iogurte com granola. Cara, eu não como nada de manhã. Há 30 anos, desde quando eu me conheço por gente, eu não tomo café. Então, aí como é que eu vou insistir que você coma alguma coisa? Eu vou mudar ali Então, uma estratégia correta é aquela estratégia que se adapta ao seu estilo, né? Você gosta daquilo. Você se sente bem fazendo aquilo. Então, qualquer estratégia alimentar ali que o nutricionista passa para você, que você se adaptou, você vai ter resultado. Encontrou um platô, não consigo sair do platô, muda a estratégia, né? Vem para o jejum intermitente, aumenta a saciedade com alimentos que trazem saciedade. Tem várias N estratégias, né? Então, mito, né? Falar que o jejum intermitente perde massa magra, é mito. Legal, entendeu? Bom saber. A gente falou aqui que quando a gente começa a treinar, né, a primeira coisa que a gente percebe que tem uma grande melhora é o nosso sono. Sim. Trazendo para a alimentação, existem alimentos que nos ajudam a recuperar melhor esse treinamento constante? Sim. Excelente pergunta, né? Excelente pergunta, porque a gente fica muito focado ali em suplemento, né? Suplemento é algo que está além da alimentação. Então, primeiro é o alimento, aí o alimento está sendo... não está sendo suficiente, digamos, né? Eu suplemento, né? Mas alimentos com alto valor nutricional, né? Alimentos que me traz saciedade. Quais são esses alimentos? São alimentos naturais, alimentos que a natureza me deu, tá? Qualquer alimento ali que saiu do natural, o industrializado, ele vai perder o valor biológico dele. Então, vamos lá, uma carne, qualquer tipo de carne, né? Carne de frango, carne bovina, peixe, né? Ovos. Então, eles têm alto valor nutricional, né? Alta densidade nutricional. Esses alimentos são os alimentos que a gente mais precisa fazer uso dele no nosso dia a dia. E eles têm os macronutrientes que a gente precisa, que são as proteínas, os lipídios e também tem carboidratos, né? Então, esses macronutrientes eu encontro com biodisponibilidade na natureza, da área animal, da parte, né, animal, quanto dos vegetais também. Então, esses alimentos são alimentos que a gente precisa dar ênfase nele. Eu defendo essa parte aí. Falou de suplementação. Isso, vamos lá. Geralmente a gente se matricula, né, na academia, vamos lá, vamos puxar. A gente tinha falado aquela hora que quando a gente se matricula, a gente acha que já fez. Então vamos dar um passinho mais à frente. A gente se matricula e compra o suplemento. Sim. Porque acha que precisa do suplemento. Por que você acha que é assim? A gente tende a querer suplementar como a maioria das pessoas suplementam, sem saber se você existe a necessidade, ou até mesmo que você poderia estar se alimentando melhor, que talvez não seria necessária essa suplementação. Hoje a gente quer o resultado muito rápido, né? A gente não respeita processos, né? Então, quando elaboram uma estratégia alimentar ou elabora uma estratégia de treinamento físico, precisa participar os processos, né? Eles precisam estar intrínsecos e eu preciso respeitar esse processo, né? Então, eu quero, de repente, adiantar, mas não vai adiantar, né? O suplemento está ali, o nome suplemento já está falando, né? É algo além da alimentação, né? Então, eu acho que para eu recuperar mais rápido, eu tenho que tomar um whey protein. Excelente. Ok. Mas o whey protein, ele tem proteína, ele tem aminoácido, né? Mas na carne eu tenho aminoácido, no ovo eu tenho aminoácido, e assim vai. No peixe eu tenho aminoácidos, né? Então, eu quero um resultado muito rápido. Então, precisa respeitar processos. É muito interessante. Eu perguntei para um amigo esses dias. Viu, quando que eu posso comprar a suplementação? Aí esse meu amigo, muito sarrista, né, falou assim, na matrícula. Você faz a matrícula e compra o combo. É o whey,
creatina, whey e creatina. e bora Whey e treinar. creatina. Aham. Então é isso daí que a gente passa da academia quando a gente não tem um acompanhamento. Então, aí tá a necessidade de você tá próximo, né, de bons profissionais, né? Lá dentro da academia tem bons profissionais, mas também é um comércio, tem comércio também, né? Numa loja de suplemento tem bons profissionais que eles vão te orientar, eles sabem muito, né? Eles te orientam perfeitamente. Tem um amigo que eu vou lá, converso com ele me dá aula, né? É gostoso conversar com ele. Então, mas tem a parte do comércio, né? Para quem pratica atividade física, academia, crossfit, gosta de correr na rua, né? Pratica uma atividade física. Qual é assim a alimentação ou o alimento? Qual é o alimento que não pode faltar na mesa desse camarada? Tem assim, ó, isso aqui não pode faltar. Eu gero polêmica, né? Porque eu corro aí 15, 21 quilômetros em jejum, né? Então, tá faltando energia, vai faltar energia, vai faltar carbo, né? Carboidrato, né? Mas os macronutrientes, proteína, lipídios, que são as gorduras, e os carboidratos, eles não podem faltar na nossa mesa, tá? Então, os carboidratos a gente tira de onde? Dos tubérculos, batata, mandioca, né? As proteínas, da onde a gente tira? Das carnes. Os lipídios, gorduras boas, tanto vegetal, que são os abacate, coco, amêndoas, né? Os nozes, as castanhas, né? Quanto também da própria carne, né? Não preciso comer a gordura, mas a própria carne, nas fibras das carnes, tem gordura, né? Então, para você ter um bom rendimento, você tem que fazer a divisão desses macronutrientes. Todos eles são essenciais, todos eles. Tá? Então, assim, falar, né? Causei polêmica, né? Porque você tem que ter o pré-treino. Você tem que comer, mas eu corro 21 km em jejum. Então. Ai, que beleza. Se eu correr 1 km em jejum, acho que eu caio. Outro mito, tá? É outro mito que eu tenho que ter um pré-treino. Falando em pré-treino, eu preciso fazer o meu pré-treino. Qual que é o meu pré-treino? A banana aveia e mel. Opa, excelente pré-treino. Excelente pré-treino. Então, quando a gente era atleta, a gente precisava desse pré-treino, né? Porque eu precisava de uma recuperação rápida. Hoje, eu vou pro treino de 50 minutos, só que dali mais meia hora eu tenho que estar no trabalho, por exemplo, a maioria das pessoas. Então, aquele alimento que se alimentou, que a pessoa comeu à noite, por exemplo, no jantar dela, ainda está lá na corrente ainda dela, na corrente sanguínea dela lá, está lá produzindo. Então, é mito. Causando polêmica. Tem muito mito. Mas vamos lá, a gente vai desmistificando isso aí. Mas é bacana, porque assim, eu acredito que os clientes vão chegar e as dúvidas nossas é de ouvir falar. Sim. Né? Igual, por exemplo, eu vou na academia, eu vou tirar para mim, eu vou na academia. Tem ótimos profissionais lá. Porém, eu não tenho alguém para me acompanhar lá. Sim. E uma academia grande, muitos alunos, sim. Né? Não tem como ele dar atenção para todo mundo, né? Eu reconheço isso. O professor também. Tá lá, ele tá se desdobrando. Eu sei, porque eu já trabalhei assim também. Sim, ele tá lá, a gente reconhece isso, não tem como passando. Às vezes a gente até reclama, né? Assim, mas... o professor tá lá, não tá nem vendo eu aqui tá lá fazendo o melhor dele. Garanto que tá lá fazendo o melhor dele. Mas o certo seria um acompanhamento, né? Vamos lá, a gente já terminou o Diário da TP agora, né? Foram 5 episódios. Isso. Vai ter uma nova fase? A gente está em processo de elaboração, né? A gente está angariando aí recursos. Ou seja, quem quiser contribuir, a hora é agora. É a hora, temos vários profissionais, várias áreas, vários empresários aí, né? Divulgar a sua marca, né? Cada um vai lá divulgar a marca dele. E a gente está aberto, Esquecemos de falar alguma coisa? E aí, Tiagão, o que nós não tratou aí? Falamos tudo? Falamos tudo? Certeza? Deixa um recado pra galera aí dos treinos. O que acontece? Incentiva esse povo a se movimentar, colocar o corpo em movimento. Vai muito assim. A nossa vida, ela tá... a gente tem vários estresses durante o dia, a gente tem os compromissos, tudo, né? E um detalhe muito importante que eu gosto de falar e que me ajudou muito foi você dar uma ênfase na sua parte emocional, na parte de inteligência emocional. Né? Porque ela vai te dar... vai te fortalecer em várias áreas da nossa vida. A nossa vida ela tem vários pilares, né? A gente vê lá que tem o pilar espiritual, o pilar social, o pilar saúde, o pilar profissional, né? O pilar financeiro, né? Então, quando eu identifico que eu estou, por exemplo, uma pessoa chega que quer emagrecer. Eu quero emagrecer, eu estou engordando muito, Mas a hora que você vai analisar, o problema maior não está ali no emagrecimento. Precisa dar ênfase em outra área.
né? De repente não tem sabedoria para trabalhar com o filho, não tem sabedoria na área conjugal. Então, quando eu me despertei para essa área, infelizmente, foi um momento em que, infelizmente porque era um momento, né? Eu tava com o meu casamento muito atribulado, né? Então, eu até me emociono falar um pouco dessa forma, porque eu não sabia lidar, não estava sabendo lidar com a situação, né? Então, fui buscar ali um aprendizado nessa área de inteligência emocional. Eu sou convertido, graças a Deus, desde o ano de 1993. Aceitei a Jesus, tenho fé, né? Sei que no momento dessa minha decisão, eu fui salvo por Jesus. Só que muitas outras coisas envolvem. Então, eu tenho fé, mas eu tenho que trabalhar as outras áreas também. E muitas vezes a nossa fé ela começa a ficar enfraquecida por alguns pilares que também não estão orientados, né? Então, nesses momentos, a gente começa a ter esses deslizes, né, na parte, vamos supor, de saúde, na parte profissional, né, na parte financeira, aí vai, na parte conjugal, aí vai. Então, a hora que você, eu preciso de inteligência emocional, eu preciso resolver, eu preciso entender, reconhecer essas emoções, as minhas próprias emoções, e gerenciar as minhas próprias emoções, e tirar proveito delas, e pegar essas emoções gerenciadas já, e fazer com que elas me levam a atingir os meus objetivos. E identificar o meu estado. Lembra que eu comentei logo no início que a pessoa chega para uma rotina de emagrecimento ali, um programa, ela quer emagrecer tantos quilos, mas vamos lá, qual é o seu estado atual? Eu me vi no momento em que eu estava perdendo um casamento, eu ia perder a presença dos filhos, né? A minha saúde já não estava tão boa, porque eu me vi que eu já estava já ganhando um pouco de peso, estava engordando já. Então, aí você começa a identificar e começa a gerenciar todas essas emoções. Você foca em determinadas áreas. Então, eu foquei em 3 áreas, Giovanni. Eu foquei em 3 áreas específicas. Foi onde eu consegui sair, né? E com isso, quando você muda, todo o seu ambiente muda, né? Então, eu vou falar por mim. Eu foquei na área espiritual, né? Eu foquei na área conjugal e eu foquei na área intelectual. Essas 3 áreas foram determinantes para colher alguns resultados. E depois disso, eu entendi que tinha muito mais vida após isso, né? Então, melhorei meu casamento, graças a Deus, tá? A gente tá indo, mas graças a Deus melhoramos bastante. A parte espiritual, cara, eu com mais de 30 anos de convertido, eu nunca tinha lido a Bíblia uma vez inteira. Eu acho isso um absurdo. Eu, tô falando de mim. Então, hoje, já tô indo pro 3º ano que eu tô lendo a Bíblia. E não é só ler, engraçado que não é só ler, é estudar mesmo. Então, por isso que eu falo que quando você identifica uma área e foca nessa área, você expande. Então, a hora que você foca, você expande. Então, isso aconteceu. Então, eu dei ênfase na parte da inteligência emocional, tá? E aí, as coisas começaram a melhorar. Legal. Dani, muito legal ver você falando assim com tanto amor, com tanto carinho, né? Eu me emociono também quando falar da fé da gente, assim, das provações, superações que a gente passa na vida, né? Eu falo pro pessoal assim, quando eu fui no Bira na TV FIB, ele perguntou pra mim, hoje, fora do ar, hoje você vai falar sobre você. Aí eu falei assim, cara, é muito difícil falar sobre a gente. É difícil falar. É muito difícil falar sobre a gente. Segurar aqui, ainda não falei tudo. É muito difícil. As pessoas, às vezes, têm uma visão sua por aquilo que elas estão acostumadas a ver. Exatamente. Né? O Giovanni sai de casa sempre com um sorriso no rosto. Exatamente. Ninguém tem nada a ver com o que eu tô passando e eu vou enfrentar isso da maneira que eu sei. Que é sorrindo para todo mundo. Sim. E vamos aí. Né? Só que falar de você é complicado. Difícil, eu até comentei com ele, falei assim, quando você vai falar de você, você mede as palavras e para não correr o risco também, ou de você não querer ser humildão, né? Humildão demais, ou até mesmo para você não ser soberbo, vamos dizer assim, né? Encontrar esse meio termo, porque cada pessoa vai passar por um processo e cada um tem o seu processo, cada um tem a sua dor e vai ter que viver essa sua dor, mas também tem suas conquistas, tem suas realizações e para todo mundo que às vezes se encontra num momento que acha que aquilo ali
não tem como sair, né? A gente tem uma taxa de suicídio no mundo, né? Tão grande, tão grande, né? Assim, eu costumava olhar assim pro suicídio assim, nossa, mas que falta de amor. Aí fui mudando, mas que falta de amor em Cristo. Aí eu fui assim, cara, essas pessoas estão sempre ao nosso lado. E às vezes a gente não identifica. A gente não reconhece. Né? Às vezes faltou um abraço, às vezes faltou uma palavra amiga, um ombro amigo, eu tô aqui, né? Porque cada um tem sua dor, cada um resolve passar da sua maneira. Acabei de falar que eu coloco um sorriso no rosto e sigo. Então, muitas vezes as pessoas não sabem se eu tô triste, se eu tô chateado, se eu tô magoado, né? E a dor do outro não me pertence, né? A gente nunca consegue saber até onde eu feri, até onde foi uma brincadeira ou se eu acabei ferindo aquela pessoa, né? Então, esses 3 pilares que você citou, espiritualidade, tem muitas pessoas que acreditam, mas não querem se aprofundar, né? Você falou de ler a Bíblia. Quando você não lê por ler, parece que é para você. Porque tem várias vezes que você lê e não compreende aquilo num determinado momento. Giovanni, um detalhe importante que eu estou trazendo para minha prática hoje em dia é a intencionalidade. Né? Você ter a intenção. Né? Então, eu preciso ter a intenção de fazer aquilo. E, ao mesmo tempo, eu tenho que ter a intensidade de fazer aquilo. Né? A intenção. Eu vou ler. Tudo bem, de repente eu estou lendo e não estou entendendo nada. Eu estou lá fazendo meu devocional e não estou entendendo nada. Mas eu estou aqui. Eu estou aqui. Se propor. Estou aqui. Né? Não é todo dia que você está com um sorriso no rosto, mas eu estou aqui. Então, isso é a intenção. Intenção, né? Intenção ali com C cedilha, né? Intenção, né? Então, a intencionalidade. E dentro dessa intencionalidade, você coloca a intensidade. E vai colocando a intensidade, que é a disciplina. Então, você tendo disciplina em qualquer área da sua vida, ela vai expandir. Eu admiro o teu profissionalismo aqui. Cara, não tem como dar errado. Já deu certo. Já deu. Por conta da sua disciplina. Por conta da sua disciplina. Tá cansado? Hoje, né? Talvez feriado aí, você descansou, não sei como foi a tua rotina. Saí agora às 19. Então. Eu vou trabalhar amanhã cedo. Né? Feriadão, vou trabalhar. Então, né, a gente não sabe a nossa... Mas já deu, cara. Já aconteceu. Aconteceu. Porque tem muita intenção em volta disso e a intensidade é dada a todo momento. Aconteceu. Vamos caminhando. Vamos lutando. A tropa não para. A tropa não para. Dani, legal, muito obrigado por você ter vindo, você ter aceito o convite. Tá. Cara, fiquei muito feliz mesmo. Foi bom. Gostei muito. Espero ter outras oportunidades de tê-lo aqui. Tamo aí. Vocês não estão vendo, mas o Thiagão veio acompanhar ele. Tá aqui também. Vai estar aqui conosco, espero. Excelente profissional. Tenho acompanhado agora. Sabe que eu não acompanhava